a Grazi na minha frente. Eu ver qual microfone que a Grazi está. Bom dia, doutora. Bom dia, William. Tudo bem com você, meu amigo? Graças a Deus. Deus na frente e eu atrás. Nosso amigo muito generoso, William. Com certeza. Bom dia, Jusceia. Bom dia, William. Tudo bem com você? Graças a Deus. Melhor tendo vocês aqui, a Grazi, você e sua filha. Qual é o nome da filha? Jucemara. A cinegrafista da Jusceia. Que legal. Isso aí. Então agora eu vou tirar o meu time de campo, sou plateia. É com você, doutora Grazi. Então tá, joia. Muito obrigada, William. William é essa pessoa generosa que eu gosto sempre de frisar e demonstrar minha gratidão. Ele que abriu esse espaço pra gente. A gente já tá caminhando um tempinho aqui. E eu agradeço sempre o William por ter aberto essas portas. Quero dar um bom dia para os nossos ouvintes. Muito bom dia para você que está aí na sua casa, está arrumando a sua casa. Você que está na fábrica trabalhando, está trabalhando na oficina, na obra, em qualquer lugar. Saiba você que eu sou muito grata pelos ouvidos que você me empresta. Ah, também tem um ouvinte especial, o Sapateiro. O Sapateiro, um abraço para ele. Eu sei que ele está sempre ouvindo a gente. Assim, o Banizinho. Isso, um abraço, tá? Muito obrigada pela audiência de vocês. E eu sempre falo que sem vocês nada faria sentido. E eu quero dar um bom dia super especial para a Gilceia, neuropsicóloga Gilceia, que é minha amiga também, minha terapeuta também. Na hora que eu mais precisei, ela estava lá. E a gente tem a oportunidade de tê-la aqui com a gente. Já quero te dar um bom dia. Saiba que eu estou muito grata de ter você aqui e eu tenho certeza que o pessoal vai ser muito bem informado com aquilo que você tem pra gente, tá bom? Bom dia, Jusceia. Bom dia, Grazi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Antes da gente começar, eu já quero fazer um pedido, gente. É pedido mesmo, porque se eu não pedir, eu não tenho, não é assim? Você que está me escutando, você que vai estar no YouTube também, eu já quero dizer para você, pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquela força pra gente bater as metas do YouTube, pra gente seguir adiante, pra plataforma entender que a gente é relevante lá, para trazer mais informações para você, tá? E você que está em casa, se perder algum pedacinho, alguma coisa, saiba que esse episódio completo para você ver, rever quantas vezes você precisar, vai estar no YouTube, lá no Canalizar, tá bem? Então vamos lá, vamos começar pela sua formação, né? Como é que se deu a nova Gilceia, né? A neuropsicóloga? Como é que é? Conta pra gente, qual a sua formação? Eu sou graduada em psicologia. Gente, ela fala tão baixinho. Eu sou graduada em psicologia. E pós-graduada em neuropsicologia. Pós-graduada em neuropsicopedagogia. Especialista em terapia ABA. Gente. Especialista em educação inclusiva. E especialista em terapia comportamental. A neuropsicologia, ela surgiu devido às demandas dos pacientes que iam chegando e eu observava que a gente não conseguia fechar um diagnóstico diferenciado. E aí ficava com vários diagnósticos, porém sem ter um norte específico, porque cada sujeito ele é único. Você identificava então essa necessidade? Essa necessidade. E aí, bem no início da minha formação, eu me deparei com um caso que me chamou muito a atenção, porque para a escola era uma menina rebelde, para a família era uma menina rebelde, mas eu vi uma menina com transtorno. Entendi. E aí, por mais que eu falava, mas eu não tinha como provar. Era só a minha visão, como diz o meu supervisor, era o meu achismo. Entendi. E aí, quando eu percebi isso, eu falei assim, não, a gente precisa criar uma hipótese, em cima disso a gente precisa buscar. E aí, nessa busca por estudo, eu entendi que os testes psicológicos, que as avaliações neuropsicológicas, elas davam esse norte. E até encaminhei para uma colega neuropsicóloga que fez a avaliação e deu um norte, deu um diferencial na vida dessa família. Conseguiu identificar o transtorno que aquela menina tinha e trouxe um diferencial para aquela família. Uma qualidade de vida, paz, o médico entrou com a medicação certa, as terapias foram trabalhadas focalmente em cima da demanda dela,
Hoje ela é uma garota totalmente independente. E foi por isso que você buscou a neuropsicologia. Já fazendo um adendo que a gente já começou bombando, porque isso é um assunto que tem muitas casas. Tem muitas pessoas nos ouvindo agora que podem estar se identificando. Olha, eu tenho um filho que se apresenta rebelde, é problemático na escola, mas de repente ele tem algum tipo de transtorno que é tratável. E às vezes ele até tem um diagnóstico, mas o tratamento ele não evolui, porque não se tem um norte, não tem uma avaliação do que ele construiu, do que ele não construiu, do que ele já adquiriu, o que ele ainda tem que adquirir. E a avaliação, ela te dá um norte. Inclusive até para as crianças autistas, tem uma avaliação que você tem um norte, o que essa criança já adquiriu, o que ela ainda não adquiriu, o que ela está construindo, o que precisa ser reforçado. Isso facilita tanto a vida da família como a vida da escola, dos terapeutas, de todo mundo que está envolvido nesse caso. Porque uma pessoa tratada, ela evolui e melhora, né? Esse ponto aí da rebeldia é um ponto assim que toca frontalmente na sociedade, porque ninguém quer um rebelde. Mas às vezes aquela pessoa está doente e com tratamento. Então a gente já identificou aí que uma necessidade extrema. As escolas têm. Como que é a lei, Gilceia, no que tange a escolas? Porque esse perfil que a gente começou tratando, geralmente ele se apresenta nas escolas, né? Como que é? Existem psicólogos em escolas? Tem lei para isso? Como é que é? Tem uma lei que fala que as escolas precisam ter assistente social e psicólogo na educação. Não precisa ser exclusivamente, vai da demanda de cada cidade. Não precisa ser exclusivamente na escola. Tem que ser da educação. Que dê esse suporte. Algum caso que está sobressaindo, é enviado para essa psicóloga para encaminhar. Muito interessante. E esse psicólogo, ele não dá atendimento clínico, ele faz avaliação, ele dá suporte para os professores, para a questão escolar, mas ele não dá atendimento clínico dentro da escola. Ele indica, né? Ele encaminha. Ele orienta. A palavra certa é essa. Vamos fazer o seguinte, como a gente já introduziu pelas escolas, pelo comportamento aí de uma adolescente, como que tá a cabeça, você como neuropsicóloga que adquiriu essas formações, dá um panorama pra gente da pós-pandemia. Se você quiser começar pelas escolas, tudo bem, mas pode ficar à vontade aí. Dá um panorama pra gente, por favor. A pandemia, ela mudou as nossas vidas da noite para o dia. Nós, enquanto seres humanos, nós somos seres associáveis. Nós gostamos de abraço, de beijo, de toque. Não só gostamos, como nós temos necessidade de sorriso, de estar sempre próximo uma pessoa do outro. Aquele famoso calor humano. Calor humano. Nós, enquanto pessoas, seres humanos, nós temos essa necessidade. E a pandemia, da noite para o dia, ela cortou tudo isso aí. Isso gerou uma instabilidade emocional. O medo, era tudo muito incerto. Exatamente. Tudo muito incerto. As questões financeiras ficaram muito incertas. O contato com as pessoas ficaram muito incerto. O viver, você não... Normalmente, a gente não tem insegurança, porque a gente vai sair daqui, vai chegar em casa. Sim. Mas isso não é uma coisa que mora na nossa cabeça. A gente sabe dos riscos, a gente sabe, mas isso não é o que norteia as nossas vidas. Na pandemia, o que norteou as nossas vidas foram o medo, a insegurança, a instabilidade financeira, aquela coisa, eu não sei se eu saio, se eu fico, eu não sei se eu vou trabalhar, eu tenho medo de ir trabalhar, mas eu preciso ir trabalhar, eu tenho medo de ter contato com pessoas. E além de tudo isso, a gente ainda tinha os pacientes de risco, que eram os com comorbidades, que também nos gerava medo, tá? Eu não tenho comorbidade, mas se eu pego, quem me dá a certeza que o meu ente querido
que vai ser contaminado por mim, se ele não vai, se eu não vou perder ele. E a gente não tinha essa certeza. E tudo era um isso, medo com pressão. com uma pressão. E tudo isso gerou ansiedade, uso abusivo de bebidas, de drogas. E com isso, consumo excessivo de comidas. E tudo isso vem as comorbidades sequencialmente. E com relação aos jovens e os adolescentes, para eles conviver dentro do ambiente familiar, uma vez que eles tinham uma rotina de sair de casa, de ir para a escola, ficaram muito presos em tela, muito tempo consumindo tela, distante dos amigos, porque eles têm um laço muito maior do que a gente, eles têm uma dependência um do outro, uma energia, uma que coisa que eles precisam precisam soltar, estar sempre ali em contato. E tudo isso gerou muita ansiedade, depressão, pânico. E nós estamos hoje vivendo o pós-pandemia ainda. E isso veio um pouco silencioso, não sei se eu posso dizer assim, pelo que a gente... Uns casos foram assim, já apareceram abruptamente, já gritaram, mas muitos casos vieram silenciosos, né? Vieram sorrateiros, as pessoas estavam com alguns sintomas e não estavam entendendo os sintomas. Eu queria que você explicasse isso também pra gente, porque às vezes tem alguém que está nos ouvindo, que às vezes tem um sintoma desse e está achando que é até um problema de coração, alguma coisa. Fala pra gente, Gilceia, o que isso trouxe de sintomas que a gente pode acender um alerta vermelho e ir buscar ajuda? Então, o que aconteceu foi que no período de pandemia, a gente se sentia, era aceitável, estou falando de pessoas, aceitável ter crises de ansiedade. Eu relatei outro dia para umas amigas que pela primeira vez na vida eu soube o que realmente é você ter uma crise de ansiedade. Porque assim, orientar, observar e ver as pessoas falarem do que sentem é uma coisa. Agora você vivenciar isso é outra coisa. Na pele, né? Na pandemia, quando nós pegamos Covid, eu estava com um cunhado num estado muito grave no hospital e aí pegou eu e mais 2 filhos. E o meu filho, ele tem baixa imunidade e era uma das consequências que poderiam ser agravado, era uma pessoa com baixa imunidade. Senti, eu sou hipertensa e aí a médica que nos acompanhou, ela nos orientou que essas seriam as possíveis comorbidades. Uma madrugada eu acordei e pensei assim, o meu filho vai morrer. E aquele medo, o coração acelerou, a boca ficou seca e parecia que eu estava perdendo o ar. Parecia que eu já estava vivenciando o aperto dele. E aí eu levantei, fui no quarto, chamei, ele estava bem, voltei para a cama, respirei e falei assim, não, é só você que está com os pensamentos acelerados. Calma, respira, vai dar conta. Você mesmo se Eu mesmo ali controlando. fazendo a minha terapia. E aí eu deitei, daí minutos depois eu dei uma cochilada. Quando eu acordei, eu falei assim, estou dando uma trombose. Colocava a mão na perna, deitada, eu sentia como se a perna estivesse quente e como se o coração estivesse apertando, sufocando. E aí eu sentava na cama e colocava a mão na perna e percebia que eu não estava tendo nada. Você que estava produzindo aqueles sintomas. E eu levantava, colocava a mão na perna e não estava com nada. E aí eu levantei, fui, fiz todo aquele processo de meditação, de respirar, de contar. E eu falo sempre para as minhas crianças, porque eu atendo muita criança, olha, o controle de respiração, vamos lá, é como se você cheirasse uma florzinha e soprasse uma velhinha, porque isso é fácil para eles gravar. Gostei. Cheira uma florzinha e sopra uma velhinha. Você repete esse exercício por 10 vezes, por 4 vezes. E aí o seu cérebro vai dar uma acalmada, porque você vai estar mandando oxigênio para o cérebro, porque quando você respira fundo, o oxigênio sobe para o cérebro
e isso vai te ajudar a controlar os seus pensamentos. Outra coisa que eu costumo ensinar para as minhas crianças... Ó, vai anotando aí, gente. Que cheira florzinha, sopra velhinha. Que quando você tá na rua e você não consegue, enche a boca de ar e fica brincando com o ar dentro da boca. Porque enquanto você estiver com a boca cheia de ar, o seu cérebro para. Porque você foca ali. Você não pensa. Você não consegue pensar no problema e te dá um tempo para você se organizar, ter um controle da ansiedade, até mesmo da crise de pânico. Para um momento de crise, isso é fundamental. Fundamental. Então enche a boca de ar e fica brincando com o ar na boca. Dentro da boca. Aquilo ali dá uma paralisada no cérebro. Gente, anota isso daí, hein? Isso pode salvar vidas. Outra coisa que eu costumo ensinar para eles é, tá fazendo uma prova e sentiu, ou às vezes você tá numa situação em que você tá sentindo esse aperto, porque isso são sintomas muito presentes. E pós-pandemia eles ficaram muito mais aguçados. Enche a boca de água e guarda a água dentro da boca. Se você pensar, você sabe que a água vai entornar. Ou se você engolir, você vai engasgar. Então aí você mantém o foco na água, na boca e consegue tirar o foco do problema que está te desorientando naquele momento, que está te causando uma crise. São pequenos exercícios que te dão qualidade de vida. E para manter um equilíbrio numa crise e também num picozinho de estresse, numa prova, igual você falou. Gilceia, você está me dizendo, o que você está contando pra gente é muito importante, porque você está relatando uma experiência que você teve, como você já era da área de psicologia, já trabalhava, já era. Então, assim, você que tem um suporte profissional também passou por isso. Então, assim, isso meio que normaliza, porque as pessoas que estão ouvindo a gente, que passa por isso, já acham, eu sou fraco. Eu tive a crise de ansiedade, que frescura. Que bobeira, né? Fica julgando. Então, assim, a gente está ouvindo, eu trouxe até aqui um pastor também, o pastor Júnior, que falou sobre o momento difícil que ele teve de ansiedade. E é bom a gente trazer pessoas como você também, para trazer até um alívio para quem está ouvindo a gente, que isso não é frescura, que isso sim ocorre, inclusive com pessoas que sabem até dominar isso. Não, com certeza. E o importante é quando a gente vai quebrando esses tabus, que depressão, ansiedade, medo, as doenças mentais, que elas não são frescuras. Na realidade, quase sempre são pessoas que lutaram muito. E eles são pessoas fortes. Que vem lutando contra aquilo ali. Mas essas pessoas, elas também precisam entender que elas precisam de ajuda. E se a gente pensar, nós estamos em setembro, se a gente pensar no mês de setembro, que é o mês amarelo, o tema é, se precisar de ajuda, peça. Peça ajuda. Busca ajuda, em todos os sentidos. Com os profissionais da saúde, psicólogos, médicos, quebrar esse tabu que muitas pessoas têm contra a medicação. A medicação, ela é uma ajuda, ela não é permanente. É porque quando você entra nessa questão da ansiedade generalizada, da depressão, houve uma mudança química no cérebro. E essa mudança química, às vezes, se ela já estiver numa fase um pouquinho mais alta, às vezes ela precisa da medicação para combater, para fazer a função da medicação, que é mudar essa questão química. Só que tem que ser adjunto com as terapias, porque precisa mudar algumas formas de ver as coisas, de resolver alguns problemas. Precisa de um suporte profissional para você entender aquilo e lutar contra aquilo. Né? Armas. É como se você precisasse... Eu gosto muito da psicoeducação. Eu falo que sempre que a informação, ela é o caminho. É o norte para sua vida. Muito bom. E você narrou pra gente uma crise de ansiedade.
Hoje em dia, eu acredito que isso as pessoas já conseguem alcançar um pouco mais do que é uma crise de ansiedade. Justamente porque está ocorrendo demais, né? Pós-pandemia. Mas fala pra gente quais outros sintomas, assim, antes de uma crise, que alguém que está em casa possa tentar fazer uma análise própria para ver se está indo por um caminho aí de uma ansiedade, uma depressão, de uma fobia social. Fala pra gente como que a gente consegue identificar. Vamos lá, para ansiedade. Pensamento futuro. Você está sempre pensando no que você vai fazer depois. Amanhã eu tenho que pagar isso, eu tenho que levar minha filha na escola, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, sempre ligado ao pensamento futuro. Ou seja, você está ansioso, ou você não vive o presente e está sempre no depois. Entendi. Eu estou aqui, mas na hora que eu sair daqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e você não consegue. A questão básica da ansiedade, o que eu observo que ela mais atrapalha é que você não vive o agora. Porque está em função do sempre depois. No depois. Já a depressão, ela pode vir a conjunto com uma ansiedade, com as crises de ansiedade, mas em grande número, não é todos, mas em grande números, a pessoa está vivendo o passado. Entendi. Ela está no ontem. Ontem eu poderia ter feito isso. O meu passado tinha que ter sido dessa forma. Outra coisa que é muito importante, mágoas, falta de perdão. Eu falo sempre, às vezes, e é uma coisa que eu falo muito com os meus, que não perdoar é como se você colasse a sua mão nas costas do outro e seguisse a sua vida. Para todo lugar que ele vai, você vai. Ou como se você pegar uma folha de papel e colocar ela no meio da sua mão, e aí você tenta abrir a sua bolsa, tenta pegar uma água, tenta fazer a sua vida, tenta trabalhar. As suas mãos estão coladas. Perdoar é você abrir mão daquilo e liberar você para seguir a sua vida. Nem a pessoa. Não, porque geralmente as pessoas falam, não vou perdoar não porque não merece, olha o que ela fez comigo. Não, quem merece perdoar alguém é você. Você merece perdoar o outro para que você siga em frente. Outro ponto importante é que as pessoas acham que perdoar é ter amnésia. A gente não tem amnésia, a gente sabe o que o outro fez. Porém, quando a gente lembra daquilo, a gente não deixa que aquilo corrói os nossos sentimentos. Entendi. Então, deixou ir, né? Deixou ir. E quando a gente vai falando de pós-pandemia, esse tempo que as famílias ficaram dentro de casa gerou muitos traumas. Porque foi um tempo mais prolongado dentro de casa e o medo, a ansiedade, tudo que a gente já falou, um convívio forçado, aí veio as falas ofensivas, até mesmo a gente pensando nos abusos de substâncias, surgiu também os abusos domésticos, físico, emocional, sexual e tudo. Só que a vítima, ela precisa entender que ela não tem culpa de ter passado por isso. E que ela precisa seguir a vida dela em frente. E que ela precisa seguir o percurso da vida dela. E aí, em alguns casos, precisa ser denunciado, buscando ajuda e tudo. E não é nesse mérito que eu quero entrar. Mas eu quero falar do sujeito que sofreu algum tipo de humilhação verbal, até mesmo abuso. Ela precisa primeiramente se perdoar, porque quase sempre ela coloca naquilo ali como ela tivesse culpa daquilo. Ela não tem culpa e nem responsabilidade de nada que o outro fez com a vida dela. Isso. Só que ela às vezes fica muito presa a isso, e isso atrapalha o desenvolvimento mental dessa pessoa. E é onde entra, no caso, uma depressão. Com certeza. Por conta de fatos alheios, ela se coloca naquele buraco e permanece ali. É onde ela deve... Quais os maiores sintomas de uma pessoa depressiva que a gente pode detectar? Tristeza.
tristeza crônica, aquele sentimento de tristeza, de insatisfação, choro, às vezes sem motivo real, aparente, porque real tem, porque ela está sofrendo, dificuldade de pensamento, frustração muito alta. Já é um indicativo onde a gente pode às vezes alteração de humor com muita frequência. São pequenas coisas que são gatilhos que você precisa, mas tem que ter um conjunto de tudo isso. Entendi. Não é porque eu acordei triste, porque eu tô chateada, ou porque eu tô de TPM, e aí eu tô de mau humor, ou porque eu briguei com fulano. Não são coisas triviais, não, são coisas tem mais que ter um conjunto de sintomas. E outra coisa também, pós-pandemia, Gilceia, que a gente percebeu, foi a tal da fobia social, não é isso? Estou errada? Como é que... Explica pra gente como que se dá um pouco, como que isso se desenvolve na sociedade. Então, porque a pandemia era assim, o que era normal, de repente não ficou mais. Deixou de ser. Deixou de ser. E aí veio todo aquele contexto de proteção. O isolamento total. E aí, quando retorna, é aquela instabilidade, insegurança. É saudável? Não é saudável? Faço? Não faço? Vou ou não vou? E aí, o medo. Se eu for, posso trazer alguma coisa? E aí surge o medo de estar lá, de vivenciar aquilo ali. Entendi. E aí todos os dias está surgindo novos casos, está acontecendo isso. Uma cepa nova, uma variante nova. E aí a escola passou, eu acho que a escola foi um dos lugares que mais resistiu ao normal, que era voltar. A gente vê que nas escolas foi onde perdurou assim por muito tempo. O uso de máscaras obrigatório, o distanciamento obrigatório. Eu até, em certa medida, eu entendo, né, a preocupação. Mas, assim, a gente via tudo liberado e as escolas ainda mantendo aquele protocolo. Parecia que estava agarrado. Isso foi não vou dizer um excesso de zelo, mas eu vou dizer eu particularmente, a gente dava para perceber essa incerteza. Como é que eu vou liberar essa criançada? Criança não tem limite, criança abraça, criança beija, criança, né? Então, assim, e eu vi algumas mães também nessa neura. Não libera, não libera. E eu ficava assim, meu Deus, tem que ter muito trabalho mental nisso daí pra gente voltar mesmo a ter uma vida, né? Normal. E isso veio também porque se a criança em si, ela é sociável mais rápido. Para as escolas, aquele período de voltar a usar máscara, usar álcool, não foi tranquilo, porque as crianças não entendiam o porquê de ter que ficar naquilo ali, porque a gente sabe que é incômodo e tudo. Então, e muitos professores com debilidades, com comorbidades, também tinham medo de retornar, de pegar outros, tinha pais idosos, outras crianças tinham familiares em casa com comorbidades. Então tinha um conjunto de coisas ali que gerava. E é fato como é fato hoje. Se você chega numa sala e tem uma criança gripada hoje, você pode saber que a semana que vem você tem 7, 8 crianças gripadas dentro de sala. Porque eles se misturam muito. E não têm os devidos cuidados. Porque é natural deles, A gente, forçosamente, a pandemia nos obrigou a mudar de hábitos, inclusive forçar uns hábitos em crianças que não é normal, né? Não é da criança. E você hoje, você tem recebido, qual que é a maior demanda que você recebe hoje como neuropsicóloga? Qual é a maior
a maior procura de pessoas hoje? Você consegue ter esse panorama? Ansiedade, depressão, fobia social, pânico? Você consegue ou está tudo misturado ainda? Olha, se a gente pegar um gráfico de estatística, tipo assim, dos meus atendimentos, hoje o meu maior foco são crianças especiais. Ah, sim. E criança, no geral. O que eu observo? Vamos pensar no tema, pós-pandemia. O excesso de tela e até aquela coisa assim, essa criança vai fazer o quê se ela não ficar no celular? Ela não pode sair, ela não pode ir no parquinho, ela não pode ir na casa do amiguinho, ela não tem festa de aniversário, ela não pode ir na escola. Esse excesso de tela, ele dificultou para essa criança a questão de limite. E muitas crianças estão vivenciando isso na prática. Uma falta de limite. E não sabem lidar com não. A gente pode dizer não. isso? Isso, não sabe lidar com as frustrações. Às vezes nem é o não, a frustração. A criança ela não está sabendo lidar com essa frustração. E isso tem estado muito presente no consultório. E também os pais, eu não estava falando isso essa semana, o fato que essa criança ficou mais tempo dentro de casa, esses pais conseguiram observar esses comportamentos que em muitos casos passam despercebidos. E vamos pensar assim, uma criança de 3 anos, uma criança hoje que esteja aí com 5 anos, esse pai passou com ele esse período dentro de casa, essa mãe não estava trabalhando, ela conseguiu observar com mais clareza os sintomas dessa criança e coisas que isso seria observado quando essa criança tivesse com 8, 9 anos. Já estão buscando ajuda nos primeiros anos, nos anos iniciais. E o alto índice de estudo. Os profissionais estão cada vez mais capacitados e eles estão observando isso muito mais cedo, estão vendo isso é bom, né? Isso é excelente. Você está remindo o tempo para aquele indivíduo. O que você ia conseguir observar daqui a 4 anos, você já está observando agora. Isso é muito interessante da gente ouvir e até ficar atento em casa. Porque, conforme você falou, e a gente estava batendo papo a respeito, o índice de ansiedade, eu vou falar ansiedade, mas assim, como o principal, mas outras questões de saúde mental, em crianças, está muito grande, né, Gilceia? Muito grande. Muito grande. E é muito grande mesmo. Você conversa com uma mãe, meu filho está assim. Ele está com um comportamento assim. E aí a gente vai ver, está indo tudo para uma pós-pandemia. Existem até as crianças da pandemia, né? Aquelas crianças que... Fala pra gente um pouco sobre isso. Aquelas crianças que foram criadas ali naquele contexto e daqui a pouco... O meu filho, por exemplo, quando eu ganhei e veio a pandemia, ele estava naquele 1 aninho e pouco. Aí veio a pandemia. Então ele ficou 1 aninho e pouco, 2 aninhos e pouco, até quase 3, ali naquele cercadinho. Ele foi conhecer um pula-pula com 3 anos e pouco. Então, teve um rompimento ali naquela primeira infância que a gente tenta, de alguma forma, lidar de boa, mas é muito complicado. Fala pra gente aí, essas crianças de pandemia, o que a gente pode fazer, observar, qual um panorama? E se houver um déficit muito alto, buscar ajuda profissional. Sim. Esse é o primeiro passo. Mas a gente também tem que pensar assim, que essa criança ela só viveu como adulto e nós aprendemos por modelação. Nós olhamos o outro fazer e a gente faz a mesma coisa. Repara que você chega com uma criança no parquinho, você de primeira mão, você não sobe ela em lugar nenhum. Você mostra ela o que o coleguinha está fazendo. E aí depois você vai apoiando. Essa criança, ela perdeu 2 anos, 3 anos, 2 anos e pouquinho desse processo de modelação. Só que a criança, ela tem
uma questão que ela aprende muito rápido. Ela só precisa ser inserida ali, que em pouco tempo ela vai. Então é motivação e... bastante conversa, amor. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Principalmente trabalhar a autoestima, segurança emocional para a criança. Mostrar para ela o elogio, o reforço positivo, mostrar para ela que você está ali, que você apoia ela, que ela é capaz, que ela dá conta. Isso é essencial. Ouvir as queixas dela. Porque aí vem a questão que é muito importante, quando a gente fala do uso excessivo de tela. Essa criança, ela teve muitas informações e ela já sabe expressar o que ela quer, o que ela vê, o que ela acha, porque ela teve muitas informações. E aí a gente, às vezes, na correria do dia a dia, os pais não param para ouvir essa demanda da criança. Entendi. Ou seja, dar voz para essa criança. Porque a gente às vezes acha que é besteira. Criança parece que é só um ser que pula, grita e fala. Porque muita gente fala, é bobeira, tá fazendo birra. Não vê o sentimento real na criança. E assim, a pandemia para as crianças menores, eu acho que trouxe um déficit até menor para aqueles que já têm um entendimento grande da realidade das coisas. E o que fazer para uma adolescente, um jovem adulto que ainda tem algumas sequelas da pandemia? Indicar mesmo uma ajuda profissional? Sim, indicação da ajuda profissional. E assim, e que fique claro que isso não é vergonha, não é... A gente estava falando aqui, para você que nos ouve, a gente estava falando sobre a necessidade de você fazer uma terapia com um profissional gabaritado, um psicólogo, porque isso não é bobeira. Que às vezes você tem uns monstros dentro de você que facilmente são derrotados por um profissional, porque ele conhece as armas, né, como você falou aqui, ele te dá as armas para você lutar contra aquilo. Então você que está nos ouvindo até agora, você que também está no YouTube, está pelo Instagram, que você deixe de lado qualquer vergonha, qualquer tabu a respeito de buscar ajuda, porque é necessário. Porque você precisa buscar. A ajuda familiar é essencial. A ajuda das amizades é fundamental. Mas eu digo aqui, diante de uma profissional hipergabaritada, a ajuda profissional, ela é fundamental, porque ela vai te dar o direcionamento para o problema. Então, você que está nos ouvindo, se você tiver com algum sintoma, você acha que não está bem, que tem um luto que você não consegue dominar, algumas lembranças, procura um psicólogo, procura uma ajuda. E tem vários profissionais, tem no SUS, demora, a gente sabe que demora um pouco, mas tem profissionais particulares. Hoje o preço está ficando cada vez mais acessível. É bom falar aqui também a respeito disso. E eu queria perguntar para você, você falou do indício de suicídio, que é muito alto. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é justamente o mês de conscientização sobre esse tipo de doença. Você que está em casa, você que é um familiar, não subestime o sentimento, os momentos pelos quais o seu amigo, seu familiar está passando, não, porque é real. E o suicídio existe. Então não espere o pior acontecer. Busque ajuda. Vamos falar um pouco sobre o pior desfecho das doenças mentais, que é o suicídio. Fala pra gente, Juscelia. Quando a pessoa ela fala de suicídio, ou quando ela tenta, vamos pensar os que tentam e que não conseguem. Na realidade, ela não quer matar, ela não quer dar fim na vida dela, ela quer dar fim na dor que ela está sentindo. Entendi. Ela não vê outra solução. E às vezes essa pessoa só precisa que alguém pegue na mão dela e fala para ela assim: eu tô com você,
eu vou junto com você, eu dou conta. Só que a questão do suicídio, ela ainda é tabu. As pessoas não falam disso. E quando alguém começa a falar, a primeira coisa, para com isso. Isso é besteira, é falta de Deus, você está perdido, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não para nem para ouvir. Deixa de ser preguiçoso. Não para nem para ouvir o que aquela pessoa, aquilo que aquele sujeito está falando. Não escuta nem a dor daquela pessoa. Então, nós enquanto cidadão, enquanto pessoa, quando alguém falar, não estou dando conta da minha vida, e nem todo mundo tem coragem de falar assim, eu vou me matar, eu vou dar fim nisso. Às vezes é assim, olha, eu não estou dando conta dessa situação. Vai dando sinais. Para ouvir. E às vezes fala com o ente querido, eu não estou dando conta, e pra mim tá tudo muito difícil. E aí entra em crise de choro, não dá sequência naquela fala, vai se isolando. Para ouvir essa pessoa, apoia ela, vamos comigo, vamos buscar ajuda. Outra forma que a pessoa demonstra, às vezes, é abuso excessivo de medicação. Aquela pessoa que começa a ficar abusando da medicação. Toma um, toma outro, vai tomando, e às vezes fica 2, 3 dias meio que sedado. Isso aí até para apagar, né? Pra ser livre. Ela quer desligar daquilo ali naquele momento. São sinais de que essa pessoa está muito próxima de tentar contra a própria vida. E os familiares precisam ficar atentos, ajudar, buscar ajuda. Adolescentes que começam a se isolar muito dentro do quarto. Porque existe, né, José? O suicídio na adolescência existe. Não é conto, não. Antes fosse. Na infância. Meu Deus. Na infância. Na infância. Na infância existe. E igual como se fala de criança, de adolescente, às vezes fica atento. O que seu filho está consumindo? Tem sites que falam sobre isso. Pois é. O que o seu filho está consumindo? São pequenas atitudes que podem salvar uma vida. Mas o mais importante é estar presente, é ouvir com atenção, é acolher essa pessoa e ajudá-la. Porque geralmente a pessoa que está sofrendo, ela não vai chegar para você e vai dizer assim, me ajuda. É muito raro, né? Ela não vai verbalizar essa frase, me ajuda porque eu estou precisando. Então, o esforço familiar em tentar entender e oferecer essa ajuda vai fazer toda a diferença. Porque faz parte da doença não pedir ajuda. Faz parte do estado depressivo a pessoa até se achar culpada. Eu sou assim porque eu não estudei, porque eu não trabalhei direito, eu fui uma mãe, eu sou um filho rebelde. Então, a tendência desse paciente com esse problema de saúde mental é não pedir ajuda. Então, que fique aqui um alerta para os nossos ouvintes. Você precisa, principalmente mãe, né? Mãe que tem um radar, mas pai e mãe, precisa fazer um olhar de raio-x nos filhos, no cônjuge, para tentar detectar isso e partir para agarra na mão e vamos embora buscar ajuda, porque às vezes a casa não dá conta. E que isso fique claro, né Jusceia? A casa não dá conta. Não, e às vezes até mesmo no ambiente de trabalho, a gente observa, você vai vendo aquele amigo que trabalha com você, de repente ele vai se fechando. Exatamente. E ele vai se isolando, ou aquele que você vê assim que ele está com um mundo de problema, mas ele chega sempre muito eufórico, muito lá em cima, e você está vendo que aquilo ali não é 100% da realidade dele, e essas são pessoas também que precisam de ajuda, porque a gente pensa sempre no menos, mas a gente também precisa pensar no mais, a gente precisa pensar no mais. Mas outra coisa muito importante, e é o que eu quero frisar,
Se você precisar de ajuda, peça. Entenda que nenhum ser humano, ele não está livre de adversidade da vida. Ele não está livre de chegar um momento de falar assim, não dou conta, não dou conta. E normalmente são pessoas que estão, quando ela chega nesse patamar, normalmente ela já lutou muito. Ela já não consegue mais ver mais saída, mas são pessoas fortes. São pessoas assim, que já deram tudo. Mas entende, existe uma luz no final do túnel. Busca ajuda, pede, fala. Entendi. Pra gente finalizar aqui, você já meio que quase que já deu essa mensagem, mas deixa uma mensagem final pra gente, esse pessoal que está nos ouvindo. Pode falar pra gente, você como neuropsicóloga. Olha, gente, para finalzinho de conversa, é o seguinte, eu me coloco à disposição no que tange a questão da saúde mental, no que precisar. As minhas redes sociais são todas abertas. Às vezes não consigo responder no momento que me manda mensagem, mas normalmente eu respondo a todas as mensagens em todas as minhas redes sociais. Eu busco estar respondendo e valoriza a sua vida. Muito bom. Entenda que você é um ser único, capaz, que independentemente da adversidade que você está vivendo, que você esteja passando, independente da circunstância, entenda que tem saída, que tem solução. Só buscar uma ajuda. É só buscar ajuda, tem solução. Entenda isso. Entenda que a vida é um privilégio e que vale a pena viver. Muito bom, gente. Vamos fazer aqui uma foto que o William tá... Toma aqui a sua plaquinha, o William tá nos demandando para uma foto. E eu quero dizer para você que nos ouve, que se você estiver passando por um tipo de problema desse, tem solução, tá? Quero agradecer muitíssimo a presença da neuropsicóloga Maria Gilceia, que nos esclareceu muitíssimo, que nos trouxe aí umas palavras-chave para mim e para você ficar atento e buscar ajuda. Não é isso, William? Devolvo a palavra para o nosso amigo William. Antes de devolver, Gilceia, faz aí as suas considerações finais, redes sociais, fala aí para o pessoal acompanhar você. Olha, meu telefone, vamos lá, é 32 984 18 6984. Redes sociais, é Gilceia, arroba Gilceia Alino, @CBTEP. Terminando as minhas considerações finais, uma coisa que eu quero dizer para você. Você que tem uma criança, alguém da sua família, que esteja passando por alguma questão emocional, às vezes até já tem um diagnóstico, mas está na busca de um diagnóstico diferenciado, hoje Bicas conta com uma clínica especializada em psicologia, é CBTEP, Clínica Especializada em Tratamento de Psicologia, onde o nosso maior foco de trabalho é esse diagnóstico diferenciado. Mas nós atendemos a todas as demandas, nós temos fono, pedagoga, psicopedagoga, preparador físico, infantil, que isso é essencial, principalmente quando a gente pensa nessa questão de pandemia. Essas crianças, elas não aprenderam a ter prazer na atividade física. Entendi. E aí trabalhar para que a criança, desde cedo, ela aprenda a vantagem que ela tem de fazer atividades físicas. E nós temos terapeuta ABA, nós temos todo um suporte para a busca desses diagnósticos e nós nos colocamos à inteira disposição. Muito bom, muito obrigada, Gilceia. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Meu amigo William, é com você. Muito obrigada por mais esse episódio 17, que se não fosse você que estivesse abrindo essas portas, nada teria sido feito. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua vinda, a da Gilceia. Ela já esteve aqui com o doutor Facione e hoje ela está de volta.
ela já faz parte da casa, é sócia também já. É isso aí. Então você vai trazer ela aí várias vezes, porque Com o tema certeza. é bacana. E muitas das coisas aí que ela falou acontece comigo. Aí. Tá tudo eu faço tudo, sofro por antecedência. É forte demais. Hoje é dia, que dia que é hoje? Hoje é dia 14, eu estou pensando no dia 30, no que eu tenho que pagar, fico desesperado, sofrendo por antecedência. Igual eu mesmo falo contigo aqui. Grazi, tem que fazer porque semana que vem. Né? Então, a gente tem que procurar quem é da área, quem é expert. Isso acontece, acho que com quase 100% do povo no mundo, né? Cada um tem um jeito, ninguém é igual a ninguém. Cada um igual ela falou, do passado, outro é do presente, outro é do futuro, outro não pensa em nada, nem passado, nem presente, nem futuro. É uma série de coisas que às vezes a gente fala assim, isso é bobagem. E não é. Mas não é. E não precisa ficar agarrado no psicólogo ou no psiquiatra para sempre. É uma coisa, é um tratamento que tem casos que é prolongado, mas tem coisas que você resolve rápido. 2, 3 meses você já resolveu. E às vezes a gente só precisa da psicoeducação. Você precisa se educar para resolver os seus problemas. Como assim, eu fico muito preocupada com as minhas contas futuras. Às vezes a habilidade de utilizar a agenda, saber assim, tudo que eu preciso para amanhã eu já anotei aqui hoje. Te dá um leve descanso mental. Que no final das contas alivia de fato. De fato, isso. Com certeza. Obrigado, Grazi. Obrigado, José. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Com certeza a doutora estará novamente e você brevemente voltará, porque tema tem para valer. Muito bem, vamos.